Olá, eu sou o Ricardo Laser, fotógrafo, e nós estamos na oficina Pixel Show REC Brasil. Nós vamos agora entrar no último tópico da oficina, que é o tópico Insights. Bom, pessoal, esse tópico aqui de Insights vai ser um tópico para eu bater um papo mais assim, de brother com vocês. Eu vou dar uma explicada, mais ou menos, as coisas que me fizeram pensar o que eu penso hoje, enquanto fotógrafo, tá? Quais são minhas experiências, o que que elas me levaram, o que que elas me levam a ensinar, o que que eu aprendi, quais são minhas referências e o que que eu posso passar para os outros para poder colaborar com todo mundo, assim como muita gente já colaborou comigo na minha carreira. Eu vou começar um pouco falando de dicas de alguns fotógrafos que sempre mexeram comigo, sempre que eu olhei o trabalho deles, eu falei assim, nossa, isso daí é uma coisa espetacular, é sensacional, eu gosto muito, quero tentar entender o trabalho dessas pessoas. Se eu puder fazer alguma coisa parecida, eu vou tentar fazer, mas não precisa, não necessariamente eu preciso fazer nada parecido. O que precisa é que eles sirvam de inspiração para mim. Da onde vem a inspiração? O que que é a inspiração, no meu ver? Uma inspiração para um fotógrafo, obviamente, vem de outros fotógrafos, mas não só de outros fotógrafos. A inspiração para um fotógrafo, ela pode vir também da arte, da pintura, da escultura, ela pode vir da música. Para mim, a inspiração às vezes vem até de uma partida de tênis ou de futebol, vem às vezes até de um momento de família que me emociona. E essas coisas, dentro do nosso cérebro, elas vão fazendo conexões com sensações, com pensamentos, e elas vão criando uma bagagem dentro da gente. Então, quando eu vejo uma obra de arte linda do Dalí, a cor que ele usa, as formas que ele usa, o Picasso, as formas que ele usava, De Chirico, eu gosto muito desse pessoal surrealista, gosto pra caramba. Renoir, Van Gogh, esses caras eu sempre estou olhando um pouquinho uma foto, uma obra aqui, uma obra ali, caras modernistas. Eu olho muito os fotógrafos de hoje em dia, Caio Vasconcelos, que é um brasileiro muito, muito bom. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo Maragni, que é um fotógrafo de ação super criativo. Eu gosto do trabalho do Lucas Pinhel, que é um cara mega talentoso, mega talentoso. Se vocês entrarem, por exemplo, no Instagram dele, vocês vão ficar assim pirados de ver as fotos que esse cara faz. Então, eu sigo muito fotografia, sigo muito arte, música. Às vezes uma música, eu estou ouvindo uma música e ela fala, nossa, essa música me faz pensar em tal coisa que me inspira, eu entro num pique e vou lá tirar uma foto. Ou estava meio xoxo para fazer um trabalho no dia seguinte, aí aquela música vem me dar uma vibe, eu começo a pensar, começo a ligar com sensações antigas, uma imagem, de repente, opa, aquela imagem, de repente é isso que eu quero fazer, no dia seguinte eu estou lá com todo o gás para fazer o trabalho. Então tudo pode me inspirar. Eu vou citar o nome de alguns fotógrafos, mais alguns, que me inspiraram nessa minha vida, além desses que eu já falei, o Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, um fotógrafo do século passado que fazia fotos de rua com uma câmera Leica na mão e uma lente de 50 milímetros, simplesmente isso. Ele saía com essa câmera e ficava fotografando, mas era um gênio da foto preto e branco, um gênio. O que ele fazia é difícil de reproduzir. Ele era um gênio, ele tinha um olhar, ele tinha uma noção de luz, de enquadramento, de momento que ninguém tem. Tanto que há muitos seguidores do Cartier-Bresson até hoje, pessoas no mundo inteiro venerando esse cara, porque era um cara assim sensacional.
Como ele, o Ansel Adams, um americano que fotografou muito nos parques nacionais dos Estados Unidos, muitas fotos preto e branco, e ele, inclusive, ele criou o sistema de zonas, que era um sistema que conectava o momento dele clicar uma foto, ele já estava pensando em como que ele iria revelar aquela foto para ter um melhor preto, um melhor cinza e um melhor branco. Ele criou um sistema inteiro, uma coisa conectada com outra, e tirava fotos dele nos parques nacionais e fazia imagens absurdamente maravilhosas dos Estados Unidos. Como ele, um fotógrafo que fazia fotos coloridas, o Galen Rowell, que era um fotógrafo que já faleceu, infelizmente, um escalador. Eu, propriamente, sou um escalador também, então eu via muito o trabalho do Galen Rowell, e ele era um cara que fazia umas fotos do meio da parede, de escalada, espetaculares, com uma luz que aquele parque do Yosemite oferece para a gente durante o inverno, durante o verão, que são coisas geniais. Assim como o Galen Rowell, hoje em dia, tem um precursor dele atual, que dá para olhar um pouco o trabalho dele, que é maravilhoso, que é o Jimmy Chin. Jimmy Chin é um fotógrafo americano, também escalador, esquiador e altamente gabaritado fotógrafo, muito bom. Seguindo aí, tem uns caras mais das antigas, aí um brasileiro chamado Klaus Mitteldorf, que trabalhava muito com cores, é um fotógrafo colorista, porque o que ele fazia com cores era genial, fascinante as fotos dele. Helmut Newton, um fotógrafo de celebridades, de retratista, fotógrafo de rua, fazia fotos de gente famosa nos Estados Unidos, e assim, se tiver uma palavra para definir o Helmut Newton, a minha palavra será classe. Um fotógrafo classudo. Quando ele fotografava uma atriz, ele deixava ela com classe, ele com uma dignidade, uma coisa imensamente absurda. Assim como eles, tem o fotógrafo brasileiro chamado Miro. O Miro, para mim, ele tinha uma geometria, eu chamava de geometria da luz, que ele tinha uma geometria nas fotos dele e uma intensidade no preto e branco e na composição das fotos dele sem igual. Uma coisa maravilhosa. David Dubillet, fotógrafo da National Geographic, ele ficou muito famoso por suas fotos subaquáticas. Não só fotos subaquáticas, mas muito mais famoso por essas fotos subaquáticas, que são como contos de fadas. São fotos lindíssimas de se ver. Steve McCurry é um cara que está muito em voga hoje em dia, é um cara que fotografou aquela famosa foto da menina afegã, com os olhos verdes, foi uma capa da National Geographic, só que não parou por aí, por essa foto da menina afegã de 13 anos, ele fotografa no mundo inteiro pessoas e situações e coisas espetaculares, é um cara genial para se seguir, ele continua ativo, continua aí fazendo lives no Instagram, é só entrar lá, Steve McCurry, e você vai aprender muita coisa com ele. Assim como ele, um outro americano que é o Robert Clark, ele um fotógrafo que era um fotógrafo de guerra, veio para os Estados Unidos, voltou, ele esteve lá em cima de um prédio perto das Torres Gêmeas, quando elas foram atacadas, e ele fotografou aquele momento, ele teve essa perspicácia de ter uma câmera na mão, ele fotografou, mas o mais legal dele não é nem isso, o mais legal que me chamou a atenção do Clark é que ele rodou a Route 66 nos Estados Unidos inteira, fotografando ela somente com um celular. Ele queria provar de que não precisa um equipamento mega monster, mega blaster, para você fazer fotos boas. Você com um simples celular, sem lentes específicas, um simples celular que naquela época não era tão sofisticado quanto hoje, de ter zoom e de ter grande angular, não era um celular comum. Ele pegou esse celular e rodou a rota inteira e tirou altas fotos lá. É muito legal ver esse trabalho dele da Route 66. E, para finalizar, esses caras que me assim, inspiraram muito, Jay Maisel, que é um dos caras que mais me inspiraram. Ele faz um tipo de foto que eu gosto muito, que é foto de rua. E esse cara, ele fez
trabalhava muito bem as cores e os momentos, e ele fazia uma foto assim que era a típica imagem americana. Aquela imagem que a gente imagina do carrão, com aquela traseira longa, bonitona, aquelas pessoas diferentes, roqueiro andando na rua, um cara com um vestido de Elvis andando na rua, as pessoas trabalhando, e aquelas cores com a luz batendo. É uma coisa sensacional, é muito legal de ver, muito bacana de ver. Eu falei que ele era o último, mas eu acabei de lembrar de um agora que está na minha lista, que é o David LaChapelle. O David LaChapelle, ele, diferente de todos esses aí, ele é um cara que fazia fotos muito trabalhadas. Ele fazia assim pinturas nas fotos dele. Então ele levava assim muito tempo para montar as fotos. Ele punha muita gente na foto, cada um olhando para um lado, cada um vestido de um jeito, cada um segurando uma coisa diferente, em um ambiente diferente, com tapetes aqui, quadros ali. Ele montava um cenário gigantesco para fazer uma foto que parece uma história que ele está contando. E ele tem livros e livros de várias fotos desse jeito, que são muito, muito bacanas de serem vistas. São caras que me ensinaram, eu acho que vale muito a pena você estar olhando o trabalho de outros caras bons. Eu não citei nenhum milésimo das possibilidades que existem por aí de você ver e se inspirar, porque tem muita gente boa, fazendo muita foto boa por aí, muita. Se você for no Instagram, por exemplo, eu posso citar alguns sites de Instagram, alguns caras que eu sigo no Instagram, tipo Tiny Collective, faz fotos bacanas, Flashmates, a própria Net Geo, que é a National Geographic, ele tem um Instagram que chama Net Geo, e tem um outro que chama Net Geo Your Shot, que seria fotografe o seu shot para Net Geo. Net Geo Your Shot. É um Instagram muito legal de seguir, porque tem altas fotos. Um que eu gosto muito é Magnum Photos, que é a agência daquele Cartier-Bresson, com mais alguns outros fotógrafos famosos. Eles montaram essa agência, que fornecia imagens para imprensa, para livros, para tudo, e eles têm um Instagram fascinante, cheio de seguidores, e é muito legal de ver as coisas que eles faziam naquela época, que são muito bacanas. E eu sigo alguns fotógrafos que são youtubers, e que eles dão dicas, eles fazem tutoriais, é muito bacana de ver. Tem um cara chamado Cal Taylor, um americano, um inglês, e ele é muito didático, o conteúdo dele é extremamente bom, ele explica muito bem. Se vocês acham que eu expliquei alguma coisa aqui bem, multiplique isso por 10. O cara é sensacional. Então eu sigo ele, eu estou planejando entrar nos cursos dele para aprender um pouquinho mais, que sempre tenho que aprender. É bacana. Cal Taylor Photography. Tem um cara que eu acho que é sueco, ele se chama Bot Vidson, Botvidson, Bot Vidson. Ele também é um cara que tem tutoriais, e ele é um cara engraçado, está sempre fazendo uma piadinha aqui, outra ali, é um humor muito nórdico, do norte da Europa, mas é um cara com um conteúdo assim simples, mas assim na mosca, o cara ensina o que você precisa ver. Então ele é um cara muito bacana de seguir. Eu já escrevi para ele, ele escreveu de volta, ele responde, é um cara muito bacana, acessível, vale a pena ver. E eu diria para vocês entrarem também no site do Lucas Pinhel e seguir. O cara tem cursos, o cara tem um Instagram muito bacana, ele é sensacional, vale a pena ver. Entrem também no Instagram do Ricardo Laser, vocês vão ver alguma coisa lá também. Tem muita coisa, não tanta coisa quanto esses caras, mas tem coisas legais. Enfim, essas são as minhas inspirações, né? As coisas que eu procuro. Eu sempre procuro ler livros, sempre procuro ver o tempo inteiro e me inspirar, porque não pode parar de estudar, não pode parar de ver, porque a sua inspiração vem de olhar outras coisas.
Sua inspiração vem de tentar imitar, tentar entender o que fizeram, tentar às vezes copiar, não tem problema, e tentar fazer o que os outros estão fazendo. A fórmula deu certo, vai lá e faz de novo. Eu esqueci de citar um cara aqui que é um cara genial, um argentino chamado Gaston, e ele tem um Insta chamado Gaston Enria. Gaston Enria. E também é muito bacana, vale a pena, um cara batuta que dá muita aula legal. Por que eu falei tudo isso? Porque a minha filosofia, hoje em dia, é assim: se eu sei alguma coisa, eu não vou guardar só para mim, eu vou passar adiante. Então, eu tenho um grupo de amigos fotógrafos, que são, na maioria, fotógrafos de automobilismo, de rally, entre eles Fábio Davini, Vitor Eleutério, Marcelo Maragni, Tom Pape, Adriano Carrapato, quem mais? Marcelo Machado, Márcio Machado, Donizete Castilho, Haroldo Nogueira. Todos esses caras são brothers meus que trabalham junto comigo o tempo inteiro. E toda vez que a gente descobre alguma coisa legal, a gente passa para o outro. A gente nunca esconde. Tem o Henrique Ribas também, que é um cara fera no Photoshop, no Lightroom, e ele fica passando dicas de Lightroom para a gente e tal. Eu não escondo as informações, nenhum de nós esconde. A gente passa, a gente ensina, a gente passa as informações, porque hoje em dia não vale mais a pena você guardar as 7 chaves do que você sabe. O que você sabe é um tequinho, é um nadinha, você sabe um pouquinho. Todo mundo sabe um monte de coisa, um outro cara pode saber coisas que você não sabe. E aí, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, ele entra com uma outra coisa que ele fala: nossa, você falou isso, eu vou te falar outra coisa em cima disso, e você acaba enriquecendo o seu conhecimento. Então, eu ensino com muito prazer, eu gosto de passar todas as informações, acho que tem que passar. Bom, e eu também queria dizer que hoje em dia, principalmente agora com essa pandemia, parou os eventos de fotos, ralis, tudo parou, né? Os eventos pararam, e isso foi um pouco legal para mim, foi muito ruim porque eu parei de trabalhar, porém foi bom porque me abriram novas portas. São coisas que eu estou entrando, nós estamos entrando já há muito tempo, a gente já entrou na era virtual e digital. Eu já fotografo digital já há muitos anos, mas essa era digital, ela está trazendo novidades aí. Então, por exemplo, quando eu estudava foto, eu via livros, eu ia numa biblioteca, eu ia numa agência de publicidade, pegava um livro e ficava folheando. Hoje eu entro na internet e vejo esses Instagrams e Facebooks e YouTubes e tutoriais de muita gente legal e tal. Mas eu me inspiro ainda muito nesses caras antigos e muito ainda em livros, recomendo a se inspirar neles. Mas como eu parei de fotografar, abriram-se outras portas para mim. Então eu comecei a cuidar das minhas fotos, mexer em todos os arquivos que eu tenho de fotos da Antártica, em fotos de ralis, e eu estou começando a preparar um acervo de fotos para vender. Então eu já estou contatando designers de interiores, eu já estou fazendo uma propaganda com amigos. Daqui a pouco, quando meu Instagram estiver pronto, quando minha página de Facebook e meu site estiverem prontos para o momento, eu vou anunciar para a massa, para o público que não são meus amigos, para todo mundo, e vou começar a vender fotos de fine art, fotos não de fine art, para que as pessoas comprem para ter uma foto minha, para cartão postal, para o que for. E eu tenho uma ideia na minha cabeça que já vem de muito tempo, desde que eu entrei na era virtual, que é: eu não vendo a foto, o arquivo digital. Eu não vendo por um motivo só. Eu vendendo o arquivo digital, o arquivo está na mão da pessoa e a pessoa faz daquele arquivo o que quiser, quantas cópias quiser, vai no laboratório, manda ampliar, e aí acabou o meu sustento, que é a minha venda de fotos.
Então, eu vendo print, eu vendo um quadro. Então, eu faço uma ampliação, um print daquele arquivo e vendo aquele print, pequeno, pequenininho, grande, maior, grandão, para ir numa parede. Pode ser um pôster, pode ser um canvas, pode ser um papel é, canson de museu, que é mais bacana, que dura bastante tempo e tal. E eu tenho essa ideia na minha cabeça, não vender fotos, arquivos digitais. Porém, eu descobri, faz muito, muito pouco tempo, eu descobri que tem uma galera aí que da arte até, não só da fotografia, mas da pintura e tal, que estão vendendo os seus arquivos digitais. E é uma coisa incrível. É, existe um modo de arquivo digital hoje em dia que é criptografado, como uma criptomoeda, por exemplo. Ele se chama NFT, que é um token não fungível. Que é assim, que quer dizer, ele tem uma chave dentro do arquivo digital dele, eu não sei se é um pixel ou alguma parte do arquivo digital, que ele não é decodificável. Então, uma vez que você venda essa parte não decodificável para outra pessoa, essa pessoa vai ter a chave e ninguém mais no mundo tem. Então, tem um cara, um americano, que ele fez um leilão de uma obra dele, que ele chamou de 5.000 dias, e ele vendeu essa obra por 69 milhões de dólares. Isso significa que ele vendeu por muita grana um arquivo digital. Não é mais dele, esse arquivo é desse outro cara que eu não sei quem é que comprou, e é incrível, ele comprou o direito de ser dono daquele arquivo, porque qualquer um hoje em dia ainda pode pegar essa obra e baixar, e imprimir, e ter em seu computador, em sua casa. Porém, quem comprou tem a chave, tem a criptografia desse arquivo. E me parece, dizem as más línguas aí, que tem muita gente da arte entrando nessa fase aí de NFT. Então, aguardem, vamos ver, ou melhor, aguardemos e vamos ver o que o futuro nos traz. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui nessa oficina é que não tem hora para começar a ser um profissional e não tem equipamento necessário para começar a ser profissional. Você pode ter um celular e você pode começar a trabalhar com o seu celular. Você pode ter uma câmera bem baratinha e começar a trabalhar com ela. Você pode não ter muito conhecimento técnico e você pode já começar a tentar fazer fotos. Se saírem fotos bonitas, vai lá e tenta vender, vai lá e tenta mostrar para alguém que te contrate, e aí depois você aprende. Não perca seu tempo, vai de cabeça, tenta fazer as coisas, porque não tem um momento X que você fala assim, ah, tá bom, agora eu estou pronto. Não, todo mundo está pronto já. Obviamente, se você não sabe nem mexer numa câmera para apertar ela, nem entende ainda o que é abertura e velocidade, meu conselho, vai, estuda um pouquinho antes, tira foto, bastante foto para treinar, para entender o básico, e a partir desse momento começa a meter as caras. Vai, que aí você vai longe. As minhas fotos, vocês viram lá no primeiro momentos, vocês viram que eram fotos mais ou menos, eram fotos deixavam um pouco a desejar. Eu tinha na minha mente o que eu queria, eu ia atrás daquilo, e aí vocês viam na minha foto das frutas lá, eu queria cor, eu queria luz, eu queria homogeneidade da imagem limpa, mas eu não conseguia, era ainda feio. Mas eu sabia que eu queria isso. E aí eu fui trabalhando, batalhando, estudando, perguntando para aqui, como é que faz isso? O que você acha disso? Você acha que é melhor? Hoje em dia, se eu pegar aquilo, eu tiro de letra, eu faço aquela foto. Então é assim, cara. Vai, tenta, estuda um pouquinho, aí começa a fotografar, começa a filmar se o seu negócio é filme, pega um drone, vai lá e começa a voar com o drone e tirar foto. Você vai chegar lá. Você vai conseguir porque todo mundo que quer chega. É só querer.
É isso aí, galera. Aqui então a gente termina esta oficina de fotografia da Pixel Show REC Brasil. Para quem se interessar, a Pixel Show oferece mais oficinas. Vocês podem achar no YouTube ou nos outros canais da Pixel Show. Há muitas outras oficinas interessantes. E quem quiser me contatar para mais alguma dúvida, para conversar, um bate-papo sobre fotografia ou sobre qualquer outra coisa, vocês podem me achar nos meus canais, que são Facebook Ricardo Laser, Leiz de zebra ER, Ricardo Laser, ou então meu Instagram, que é o Laser Ricardo, arroba Laser Ricardo, ou também mandar um e-mail, ricardo@laser.com. Sem o BR, hein? ricardo@laser.com. Espero que todos tenham gostado. Um abraço e muita vida boa para todo mundo.